Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast, o seu programa de referência sobre cibersegurança e tecnologia. Aqui nós exploramos tendências, discutimos desafios e apresentamos soluções inovadoras para proteger dados e redes em um mundo cada vez mais digital. Hoje temos uma convidada especial que é o puro exemplo de como a cibersegurança é uma área dinâmica e multidisciplinar. A nossa convidada é a Mayara Tavares, gerente sênior de cibersegurança da Unilever, uma das maiores e mais conhecidas empresas de bens de consumo do mundo. Vamos saber um pouco sobre a sua trajetória inspiradora, que começou fora da área de TI, inclusive, até ela se tornar uma líder em cibersegurança. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos para seguirem o programa nas plataformas favoritas de podcast e nas redes sociais. Façam comentários, tragam dúvidas e sugestões. Queremos saber o que vocês acham dos episódios, quais temas vocês querem ver nas próximas edições também. Agora vamos descobrir com a Mayara como a visão 360 é parte essencial da cibersegurança. Oi, Mayara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer recebê-la aqui. Oi, Alcione, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Mayara, já comentei um pouco aí sobre, da sua trajetória, você não vem da área de tecnologia necessariamente, né? E queria que você contasse um pouquinho dessa história de vida, como você se interessou pela área de cibersegurança. A gente já sabe que a sua formação não é nessa área e que a sua vida começou em outras áreas de negócio e, enfim, queria entender como a sua carreira se encaminhou para a TI e com certeza teve aí muitos desafios e muitos aprendizados também, não é? Sim, legal. Eu não comecei na área de cibersegurança. Na verdade, eu comecei muito longe disso, nem em TI, nada de tecnologia. Eu tenho 12 anos de Unilever, então é a única empresa que eu trabalhei na vida. Mas eu comecei lá atrás, quando eu saí do ensino médio, eu fiz um ensino médio com um técnico em Química. Então, a minha primeira formação é técnica em Química. Eu entrei na Unilever para fazer estágio em desenvolvimento de desodorantes. E aí, depois disso, eu fui efetivada, comecei a trabalhar no laboratório. No laboratório eu fazia análise de sabonete, todas as matérias-primas que entravam na fábrica. E foi aí que eu comecei a fazer engenharia de produção. Então, a minha formação acadêmica é química, depois engenharia de produção. E aí, no meio disso tudo, eu comecei a trabalhar na área de qualidade dentro de uma das fábricas, da fábrica de Dove. E nessa área, a gente começou lá em 2016 a transformação digital dentro da Unilever. Acho que foi o grande boom da indústria 4.0. Outras empresas começaram a trilhar esse caminho. E eu comecei a ver essa movimentação dentro da Unilever e Dove, como a gente tem poucas fábricas no mundo, era um coletivo para tentar fazer alguma coisa diferente para a Dove. Então, eu fui convidada para participar desse projeto, como eu era de qualidade, então junto com os engenheiros de processo, o time de automação. E foi aí que eu comecei a entender um pouco de automação industrial dentro desse projeto. E comecei a olhar aquilo de uma forma diferente. Então, como que eu uso automação, como que essa parte de digitalização vai me ajudar em qualidade. Era isso que eu buscava nessa época. Então, como eu vou fazer uma análise de processo diferente, como eu vou identificar um defeito de qualidade diferente. Só que, ao mesmo tempo, você precisa entender o que tem por trás daquilo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, aonde eu trabalho, se eu estou trabalhando em qualidade e tem algum problema de manutenção que interferiu na qualidade, eu vou querer saber o que é a correia, o que é aquele motor, por que aconteceu. Então, foi aí que eu fui pegando esses conhecimentos no dia a dia. Que legal. Com isso, eu já tinha terminado a faculdade, já era engenheira de processos da fábrica de Dove, então aí sim, focado muito em processo, automação de processos. Aí eu comecei a estudar um pouco de data science, justamente para fazer essas análises de processo. E fui me aprofundando mais ainda. E chegou um tempo que, depois que eu fui engenheira de processos, eu virei a digital leader para a fábrica. Então, olhando com esse olhar digital, o que a gente consegue implementar de tecnologias para reduzir impactos de produção, aumentar a qualidade. E neste momento, a Unilever começou a investir em cibersegurança.
E aí, como eu era pessoa de digital da fábrica, eu também comecei a virar o ponto de contato para os times globais implementarem cibersegurança na fábrica. E em um certo momento, veio o convite se eu gostaria de participar do processo seletivo para a vaga de gerente de Cyber América Latina para as fábricas da América Latina. E a primeira coisa que eu falei foi, gente, eu entendo, consigo aplicar no dia a dia, mas eu não sou uma especialista em cibersegurança. Eu não vim de TI. O que eu sei é aqui do dia a dia, da operação. Na prática, né? Na prática, nesse projeto aí de digitalização. Exato. E aí foi quando o time global falou, ok, a gente entende, mas eu acho que o momento que a gente está agora, a gente precisa de uma pessoa que saiba comunicar os dois mundos. E é isso que a gente está vendo em você, que é o que a gente precisa para dar seguimento no programa. Então, foi aí que eu comecei na área de cyber, e foi aí que eu comecei a aprender sobre cyber, no dia a dia, e estando próximo, e implementando. Então, foi assim, um caminho nada planejado, totalmente... eu comecei lá em Química e tô na cibersegurança, já tem 3 anos, sim. 3 anos. Nossa, uma trajetória e tanto. É bastante coisa, muito aprendizado. Mas, assim, uma mudança que te interessava, né? Que aguçava a curiosidade, né? E acho que nesse ponto a gente entra na questão da visão 360, que foi o que chamou a atenção para o convite, né? Para esse projeto, para a área de cibersegurança. E eu já entro no outro ponto, né? Que é o desafio que veio em seguida para você. Ainda maior, imagino, que foi implementar o programa de cibersegurança global, né? Nas fábricas da América Latina e de uma empresa gigante como a Unilever, né? Como foi ter essa missão nas mãos depois de ingressar aí na equipe de cibersegurança, ter esse desafio? Quais foram os obstáculos? Quais estratégias você usou para conseguir implementar esse programa global aqui na América Latina? Eu tinha alguns desafios, né? Então, eu não era especificamente da área, eu conhecia a fábrica, as fábricas, então é meio correlato. Não toda fábrica vai ser exatamente igual, mas você consegue entender a realidade. Mas eu não sabia de cibersegurança, então acho que a primeira coisa era entender o programa que está sendo feito. Eu entendia porque eu estava implementando na fábrica a qual eu atuava. Mas exatamente o detalhe, como eu vou pegar aquilo para implementar nas outras, foi o desafio. Então, como eu faço meu upskilling ali, como eu consigo ter esse conhecimento do time técnico e aplico ele nessas fábricas. Acho que esse foi o primeiro desafio que eu tinha. Então, como a gente brinca às vezes, né? Como que eu troco a roda andando com o carro? Foi basicamente assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar conhecer as pessoas que eram as pessoas que iam implementar o programa para mim nas 28 fábricas. Então, em cada fábrica, a gente tem uma pessoa que fica separada para ser como se fosse um campeão de cyber daquela localidade. Depois foi entender com o time técnico qual era o total do programa, porque o programa tem várias etapas e eu não queria só saber qual é a primeira etapa ou qual é a segunda. Ok, eu preciso saber das etapas, mas qual é o final? Aonde o a gente panorama quer completo, chegar, né? Qual resultado a gente quer alcançar. Exato. E aí, além disso, entender quem são as pessoas que eu preciso convencer para que isso aconteça, porque eu já estava sofrendo algumas dificuldades para implementar na minha fábrica. Então, como eu implemento em fábricas com uma área que é totalmente nova para a companhia como um todo. Então, como eu convenço as pessoas que a gente precisa fazer isso, qual vai ser a estratégia. Então, acho que esses foram os principais desafios. Acho que conhecer as pessoas, conhecer e fazer esse meu upskilling e conseguir ter mais conhecimento técnico nessa área. E também quem vão ser esses stakeholders, o time corporativo que eu vou ter que convencer. E aí sim a gente começou a andar. A gente fez essa implementação, eu e o time técnico nessas 28 fábricas. Mas hoje a América Latina é uma das regiões que a gente conseguiu implementar o programa mais rápido do que em outras regiões. Mas é um programa complexo e que tem que ser feito de forma orquestrada, porque é global, mas também tem que ser feito de uma forma que seja moderada para a nossa realidade dentro de América Latina, né? Adaptada para a nossa cultura. Sim.
Entendi. E, inclusive, tem até nessa história que você nos traz aí da implementação, uma das suas falas que ficou na nossa lembrança, numa das conversas que nós tivemos, e que eu vou resgatar aqui, é que você mencionou de gosta de fazer as coisas do seu jeito, né? Reforçando para pares e para os líderes também, o seu modo de atuar na área. Sempre em busca de inovação, com foco em resultados e buscando exatamente o que você falou, a construção de uma cultura em cyber transparente e também objetiva. Né? E como você conseguiu e consegue aplicar até hoje esse modus operandi aí no seu dia a dia, né? Como que você alinha esse estilo de trabalho, prezando pela autonomia e que tem dado certo, né, com as necessidades e diretrizes corporativas, né? É preciso ter muita habilidade ali de comunicação, de interpretação dos diferentes pontos de vista. Conta um pouco aí pra gente de como lidar com todo esse universo. Sim, acho que esse foi um outro desafio, porque indo para uma área nova, eu tentei por 6 meses, mais ou menos, me adaptar à realidade daquela área. Então, como essas pessoas que já estão fazendo isso em outras localidades estão fazendo. E aí, por 6 meses, eu via como eles estavam implementando e estava tentando replicar exatamente a mesma coisa no cluster, porque você é novo, numa posição nova, não é da área, todos os meus pares já tinham background de TI, já eram de cyber, já trabalhavam com isso há um tempo. Então, bate aquela insegurança de, ok, eu sou a pessoa de engenharia que está aqui nessa área, vamos tentar acompanhar. Só que por 6 meses, eu comecei a ver que aquele estilo de implementação não estava funcionando. Ou estava demorando muito mais do que deveria na minha cabeça, do que eu entendia. Era possível ser mais ágil. Era possível ser mais ágil. E aí, depois desses 6 meses, eu fui para o meu chefe e falei, olha, eu conheço a fábrica, eu conheço as pessoas que trabalham lá. Até ontem eu era uma dessas pessoas. Se a gente modificar um pouco a forma da implementação, eu acho que a gente consegue implementar mais rápido. E essas são as minhas sugestões. Ele falou, Mayara, o cluster é seu, faz. A gente tem o programa, mas não necessariamente você precisa implementar no mesmo estilo que todo mundo. Então, eu recebi essa carta branca, vamos dizer. E aí, eu comecei a fazer aquilo que eu sempre fiz nas minhas outras vagas. Então, primeiro é entender com quem que você está falando. Porque a gente sabe o conteúdo técnico. Mas eu falar de cibersegurança para um operador que só está interessado em quantos produtos por minuto ele está fazendo, é muito diferente de eu falar com alguém que já trabalha com cibersegurança, alguém que entende os riscos. Eu não vou comunicar com essa pessoa falando que, porque o malware XPTO não vai funcionar. Ele tem que entender qual é o impacto que aquilo causa na vida dele, nos processos dele, na realidade dele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender essa realidade que já era a minha antes, então não era muito difícil, e traduzir para como que eu gostaria de ter sido informada, ou como aquelas pessoas iam entender. Então, como que eu falo de um firewall para um operador? Para um executivo de negócio que só que quer realmente saber se o turnover está entrando, se a quantidade de caixa está sendo vendida, o que vai interessar e o que eu vou conseguir vender. Então, foi aí que eu comecei a buscar novas formas de implementação. E com isso, as pessoas começaram a comprar, os vice-presidentes começaram a comprar. E, ok, Mayara, a gente não entende tudo exatamente o que você está falando, mas a gente acredita. Então, vamos. E aí, foi indo dessa maneira. E aí, eu comecei a buscar coisas que eu buscava até na escola. Então, assuntos que são difíceis, a gente precisa traduzir de um jeito fácil. Então, eu sempre explico, por exemplo, o firewall, eu entendi na minha cabeça e traduzi para todo mundo como se fosse uma polícia de um aeroporto. Que você vai chegar lá com o seu passaporte, o seu visto, dependendo do país que você precisa entrar. A Polícia Federal vai checar os dados e vai dizer, pode passar, não pode passar. E o firewall vai fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa quando a gente vai falar de patching, upgrade de sistemas operacionais. As pessoas não entendem para que tem que ficar atualizando toda hora o sistema operacional, ou por que tem que fazer varredura, aplicar um patch de segurança. E aí eu sempre explico usando a minha avó. Eu falo, gente, assim, eu
sou um sistema operacional um pouco mais novo. A minha avó já é um sistema operacional um pouco mais antigo. Então, se eu não falo para ela, vó, toma cuidado, porque no WhatsApp tem assim, pode acontecer isso, tem pessoas mal intencionadas que vão te mandar dessa forma, e informo tudo isso para ela, ela vai cair num golpe do WhatsApp, ela vai perder os dados bancários. Porque isso é o que acontece na realidade. É a realidade, exatamente. Só que como eu a informo, a minha avó já deixou de cair em inúmeros golpes, porque ela já estava atualizada. Com uma, né, entre aspas, uma tecnologia. E é a mesma coisa de sistema operacional. Então, o sistema operacional antigo, ele não tem as mesmas capacidades de se defender quanto um novo. Então, e de entender o que é a ameaça nova, né? A mesma coisa para sua avó. Precisa fazer isso. É diferente, né, para ela, o que ela vivia. E hoje ela não tem acesso a tanta informação como você. Sim. E conhecimento, né? Exatamente. Legal. Muito bom. Nossa, essa forma criativa chamou muita atenção pra gente aqui na Fortinet, a forma como você conseguiu traduzir a cibersegurança para públicos completamente diferentes e assim, com muita criatividade. Eu já fiz até teatro para os Com operadores. você? Não, eu era o firewall, chamei 2 operadores, um era a internet, o outro era a máquina da fábrica, e daí a gente encenou, porque é assim que as pessoas entendem. Quando eu estava em digital, eu me gravei com uma cara de ET, uma vozinha esquisita, explicando o que era a rede de automação e como que aquilo era importante para o dia a dia das pessoas. O que você pode fazer com isso? Essa infraestrutura que a gente tem para usar no seu dia a dia. E chama muita atenção. Muita atenção. Campanha de phishing, eu penso em me vestir de peixe, sair andando pelo escritório. Porque a hora que você tem a atenção, você consegue falar alguma coisa um pouco mais séria. Cyber ainda, para as pessoas, é um tópico que está lá nos filmes de ficção científica e que não está acontecendo na realidade. É o que as pessoas pensam. Então, se você não trouxer isso de uma forma interessante e aí depois trazer todos os fatos, olha, esse é o exemplo que acontece, esse é o exemplo... Não vai, né? Não vai. Ninguém entende a importância e não consegue enxergar o risco porque não é palpável. Nossa, muito interessante, porque daí você traz pro dia a dia daquela pessoa, pra Sim. vida dela, né? Pro trabalho também, né? Então, é muito interessante para nós, muito criativo. Incrível. Essa do phishing, do peixe no escritório, sensacional. Muito bom. E, Mayara, falando aí agora, então, de convergência, né? A gente queria falar muito dessa convergência de OT, TI. É um tópico quente, algo que o mercado tem falado bastante. Aqui na Fortinet também, a gente sempre tem explorado muito essa convergência. É um pouco do que você trouxe, né? A gente tem máquinas conectadas, a gente tem novas tecnologias que estão integradas, tem processos diferentes para cada lado, né? Uma cultura diferente para cada lado, das áreas de OT, de TI. E para criar uma estratégia de cibersegurança coesa, é uma das grandes discussões atualmente, algo que você precisa parar, pensar estrategicamente, né? Como você vê essa jornada de segurança para a gente ter uma TI e uma OT convergentes? O mercado, você acredita que ele tem avançado nesse sentido? A gente já tem trilhado um bom caminho ou ainda falta muito para alcançar uma maturidade nessa convergência de TI e OT? Eu acredito que sim. Assim, já tem alguns anos que o mercado vem para essa convergência entre IT e OT, principalmente com toda a rede de automação se conectando para todos os projetos incríveis que a gente vê de digitalização e machine learning. Então, sim, mas para mim é muito mais o como a gente se capacita para isso. Porque é até errôneo pensar que a mesma coisa que eu vou usar para TI, eu posso utilizar para OT. E não necessariamente é verdade. Ou as mesmas coisas que eu posso aplicar em TI, eu não consigo aplicar, às vezes, para OT. Então, acho que o conceito básico é o mesmo, mas a aplicação, a forma de aplicar é diferente. Então, a gente tem estruturas críticas em TI, que não necessariamente é a estrutura crítica para OT. Então, para uma fábrica, para quem está ali produzindo um produto, o mais crítico é o sistema que pensa naquele produto, que vai gerir os processos. Então, por exemplo, um sistema SCADA. Agora, quando você olha para TI, os routers, a sua conexão com a internet é o mais importante. Você precisa ter availability. Agora, para a fábrica, você precisa produzir.
Então, não são os mesmos sistemas que são o coração. E também, na fábrica, você tem que pensar o que eu consigo atualizar e o que eu não consigo. O que eu consigo trocar algum componente a cada 5 anos, como eu faço em TI? Talvez não. E as linguagens de programação, até um certo nível, são iguais. Mas se eu sou um profissional que quero também trabalhar nessa convergência, eu preciso entender outros níveis de camadas, eu preciso entender outras linguagens, outros equipamentos que não têm um sistema operacional. Então, eu vejo essa convergência acontecendo, mas eu ainda vejo muita resistência e muito achismo, talvez, dos profissionais de TI, de que OT é só estender tudo aquilo que a gente tem em TI e vai funcionar. E que quando você está ali na realidade, não é. São coisas distintas. E da mesma forma que as pessoas em OT precisam se capacitar e entender mais sobre TI, o contrário também é verdade. As pessoas de TI precisam se capacitar e entender sobre a automação. Porque senão você não consegue proteger aquilo que você não conhece. Então, eu ainda vejo esse ponto de dificuldade, mas eu acredito que em alguns anos a gente vai estar numa convergência assim, maior. Maior e melhor, né? Sim. Também precisa ter, é o que você falou, né? Qualidade ali e tem que conhecer, né? Sim. Os sistemas. Bom, dentro de todas essas necessidades aí de tecnologia operacional, incluindo o que você falou das equipes, delas de TI, ter que conhecer, né, OT, a gente fala muito também de mão de obra qualificada, né? Até falando não só sobre cibersegurança, mas de toda essa convergência em cibersegurança, né? Como encontrar esses talentos e principalmente como manter, né, esses colaboradores dessa área capacitados e que esses talentos consigam combinar a maior quantidade possível de skills ideais para trabalhar em cyber, né? Como você lida com esse cenário na Unilever? Tem investimento em capacitação? Como que você trabalha esse cenário? Eu acho que tem um pouco dos dois. Tem o mercado tradicional, que você realmente publica uma vaga esperando aquele perfil específico. E aí sim, a gente vê que está faltando muito profissional capacitado em cibersegurança. Principalmente quando a gente olha para a rede de automação. Então, quando a gente olha para a OT, o leque de pessoas capacitadas para a OT é muito menor do que o leque de pessoas capacitadas para IT. Então, é um pouco olhar para fora, mas o que a gente tem investido muito, acho que os meus líderes, inclusive o líder que me contratou, foi para proteger aquilo que a gente mais preza, que era a rede de automação, a gente precisa de alguém que conheça a rede de automação. Então, acho que uma estratégia um pouco diferente e que funciona vamos buscar profissionais que conheçam a área que eu quero atuar e aí capacitar esses profissionais em cibersegurança. Então, a gente vê uma grande migração de pessoas que estão em automação, começaram a implementar os programas de cibersegurança, migrando para a área de cibersegurança. Porque aí você entende o ambiente, começa a trazer cyber para esse ambiente, entende como que você está protegendo, os benefícios que aquilo traz, e aí você quer se capacitar naquilo e você consegue fazer um trabalho com excelência. Porque além de você conhecer todas as ferramentas de cyber, você conhece o ambiente que ela tem que ser aplicado. Então, até mesmo num incidente, você já tem na sua cabeça por onde pode ter começado, quais são as rotas, qual é o equipamento mais frágil daquela rede e o que mais vai impactar a produção se for afetado. Então, você consegue ter uma visão muito maior e aí capacitar essa pessoa para conseguir aí obter todas as skills. Claro, a pessoa tem que ter uma predisposição, entender de sistemas, né, uma automação, mas você consegue fazer esse upskilling, aí você consegue até deixar a pessoa mais tempo ali, porque você está trazendo novos conhecimentos para ela. Então, não é uma pessoa que está vindo pronta, que vai em 3 anos, talvez não querer mais aquilo, porque não agrega mais, já aprendeu tudo que tinha para aprender. Cyber é uma área dinâmica, então não tem como você aprender tudo que você gostaria de aprender. Mas também você está mostrando que, olha, você é importante pelas skills que você já tem e a gente vai agregar.
E aí você vai agregando. Então, isso também ajuda a reter o talento, né? Você tá desenvolvendo aquele profissional, Você tá desenvolvendo. né? Ele acaba, como você falou, novas skills. Uma outra área, né? Ele acaba conhecendo uma outra área que é a cibersegurança, agrega para a área que ele já conhece operacional, fora os outros skills que, como você falou, né? De cibersegurança ser dinâmico, multidisciplinar, todo dia tem coisa nova, né? Todo dia. Não é uma área que é aquilo e pronto, não. Você sempre tem que estar... Até pra mim foi o que eu mais gostei, assim, da área. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ir a fundo e entender sobre aquele ponto que eu trabalho. Em algumas outras áreas, eu ficava estagnada e já sentia, eu já sei tudo aqui. E agora? Mas em cyber, eu só penso que eu nunca vou conseguir aprender tudo que eu gostaria de aprender. Porque todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma ameaça diferente, uma tecnologia diferente, uma forma diferente de fazer, de pensar. Então, é uma área muito interessante, assim, para quem... Assim, não cansa, não quer parar quem gosta de aprender. De novidades, né? Para quem gosta de novidades. De novidades, de aprender, de sempre ter coisas novas para falar, cibersegurança. Exato. Ai, que bacana, muito bom ouvir você, Mayara. E infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito, foi uma conversa muito rica, principalmente para ter essa visão, né, de alguém que não era do setor e que veio e que migrou para a cibersegurança. É muito rico ouvir sobre isso, ouvir sobre a sua trajetória, o modo de atuação que você conseguiu implementar e que dá certo, né, e ter autonomia. Então, para nós, muito rico, quero te agradecer por compartilhar toda essa experiência, todo esse conhecimento. Foi ótimo contar com a sua participação aqui e as portas estão abertas para você vir de novo aqui com novos assuntos, novos temas para falar com a gente. Não, obrigada a vocês, foi ótimo poder compartilhar um pouco. E é bom para desmistificar algumas coisas, né? Acho que na época dos nossos pais, dos nossos avós, você se aplicava para uma universidade e era aquilo para o resto da tua vida. É verdade. E acho que hoje é muito dinâmico. E os jovens precisam entender que não necessariamente o que você vai fazer na faculdade vai ser aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida. Que você pode mudar e aprender de novo e ter novas habilidades e mudar de novo. E tá tudo bem. E vai dar certo, vai dar né? Certo. Vai dar você certo. Conseguir construir, né? Uma carreira acho que dentro... traz você. Quando você traz você para as coisas que você faz, mesmo com medo, depois de um tempo, você consegue se encaixar em vários lugares, né? Excelente, excelente. Nossa, muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Mayara? Bom, agradecemos a todos que acompanharam esse episódio do Fortinet Brasil Podcast. Venham contar pra gente o que vocês acharam. Deixem um recado para a equipe com sugestões de temas de entrevistados. Comentem sobre o que vocês acreditam que pode ser melhorado, inclusive. É muito bom contar com a sua audiência, a sua participação e saber que esse conteúdo vai fazer diferença para muita gente. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e nas plataformas de podcast, além de compartilhar esse episódio muito rico com quem se interessa pelo tema, combinado? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.